Laelder, Oi. antes de nós começarmos, eu queria que você pegasse o Livro dos Espíritos, pode ser? Vou catar aqui, pode ser, só um instante. Pega aí, porque o negócio vai começar por ele hoje. Sim, O negócio de senhor. Bhagavad Gita não está com nada. Vamos estudar o Livro dos Espíritos hoje. Ah, meu Deus. Na última live você já estava querendo mudar do Bhagavad Gita. Aí resolveu mudar mesmo agora? Agora vamos mudar. Agora vamos estudar o Livro dos Espíritos. Pô, pega ele lá que eu quero mostrar uma coisa lá dentro. Então. Nós vamos voltar um verso hoje. A gente vai voltar para o 7 primeiro, tá? Que a gente teria que começar no 8 hoje, mas eu vou voltar só um verso. Então, lembra que nós estamos no capítulo 3, Karma Yoga, o reto cumprimento da ação. Né? Esse é o capítulo. Isso. Então, vamos começar no 7. Vamos entrar no 7, que eu quero mostrar uma coisa. Porque o DEI está muito difícil. Está aqui, diga. Já está aí? Ok, eu quero que você abra a questão 922. Pode ler. Quero. Que a parte 4 das penas e gozos terrestres. 922. Okay. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Certo. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Leu a resposta? Isso, ele quer saber o que é que pode levar o homem à felicidade. Ele vai responder agora, vamos lá. Os Espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Ok, a posse do necessário. Bacana. Que mais? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, são três coisas. Primeira, a posse do necessário. Eu me contentar com o que eu tenho. É eu estar efetivamente conectado com o meu próprio eu. Então, isso seria a minha condição de libertação, ok? Eu estar concentrado em mim, concentrado nas minhas coisas, focado só na minha necessidade, não querer ter mais do que eu preciso. Consciência tranquila é fazer todo o meu dever, fazer todas as coisas que eu preciso. E a outra qual é? A fé no futuro, né? A fé no futuro. Porque ele faz a distinção. Para a vida material, que tem a posse a ver com Deus, né? Fé no futuro. Diga. Agora leia a 943, por favor. 943. Desgosto da vida. O título é suicídio, né? Continuando das penas e gozos terrestres. Vamos lá. 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Essa pergunta agora é o contrário da primeira, porque a primeira entregava a felicidade. Essa vai encontrar as causas da infelicidade. Isso. Vai lá, o que é que tem aí? Aí vem efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Três coisas. São três coisas também. Se você perceber, as três se conectam com as outras três. Porque se um é fé no futuro, a conexão aí é a perda da fé. Se um é o cumprimento do dever, aí é a ociosidade. E se um é ter apenas o necessário, o outro é a saciedade. Percebe como uma é o contrário da outra? Uhum. Ok, Ângela? Ok, é verdade. Ok. Okay. Agora vamos ler o 7. Vamos ler o 7. Então, vamos lá. Hoje, excepcionalmente, eu vou estar lendo aqui no lugar do Laelder, tá? Mas é só hoje. E não mais. Não mais, porque essa tarefa é dele. Então, o item 7. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus pelo amor ardente ao Altíssimo e expressa o seu reto pensar em reta ação. Stop!
Stop. Se ele está conectado com Deus, eu posso conectar aquela frase que diz lá, a posse do... como é que é? A fé no futuro, a essa conexão aqui, ó. Isso aqui é uma conexão com Deus, tá vendo? O sábio é aquele que faz conexão com Deus. Ele sujeitou os seus sentidos a Deus pelo amor ardente ao Altíssimo. Ou seja, a conexão com o divino, a conexão com Deus é essencial para que eu seja sábio. E o que mais eu preciso para ser sábio? Vamos seguir o texto. Ele cumpre o seu dever sem esperar recompensas. Meu Deus, ele cumpre o dever. Sim. Então ele tem a consciência tranquila. Sim. Né? E, ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por eles. Então ele também não tem além do necessário. Ele tem aqui nesse 7, eu tenho a conexão com Deus, eu tenho a consciência tranquila e eu tenho a posse do necessário. Vocês estão vendo como esses 3 estão contidos no 7? A resposta da questão 922 está presente nesse ponto do texto. Enxergou, Laelder? Sim. Aí tem uma frase que eu sempre digo: só é livre quem tem a consciência presa ao dever cumprido. Só é livre quem tem a consciência presa ao dever cumprido. Se você não tiver presa ao dever cumprido, você não é livre. E hoje de manhã eu estava participando de um estudo, né, do Livro dos Espíritos, e a questão 937 tem só um trechinho que fala assim: que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa neste mundo. Quer dizer, está tudo casado. Olha aqui. Só. Que a nossa recompensa aqui seja o bem, não precisamos esperar, né, o que vem depois. E nem esperar aqui, né? Simplesmente o bem pelo bem. Mas a gente faz aquele comentário, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, faz aquilo outro. Se dá sempre bem. Eu que tento fazer isso, aquilo outro, não me dou bem. Peraí, aí você está fazendo. Aí entra nessa frase aí. Você não Vejam. Pelo prazer de fazer o bem. O bem para você não é a moeda principal. Exato. Do que você faz. Diga, Jorge, desculpa. Não, o que eu acho interessante aqui é uma conexão direta que a gente tem com esses aspectos. Como é que pode o Livro dos Espíritos, Ângela Serrano Nunes, estar tão conectado? Então, a questão 922 está no item 7 do capítulo 3º do Bhagavad Gita. Está lá no Bhagavad Gita a fé no futuro, a consciência tranquila e a posse do necessário. Está aqui, ó, está sujeito a Deus, cumpre com seu dever, faz uma reta ação, ou seja, ele tem a consciência tranquila, e ele não sujeita os seus sentidos para ficar dominados por ele. É espetacular. Já começamos de maneira incrível, e olha que isso era assunto da última live. A gente ainda nem começou, de fato, a leitura dos tópicos de hoje, né? Então, vamos lá. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer, senão a gente vai entrar no tema de hoje, que a gente vai passar para 943 agora. Vamos lá, por favor? Então, vamos lá. O item 8. Faze bem o que te compete fazer no mundo. Cumpre bem as tuas tarefas. Ocupa-te da obra que encontras, para fazê-la o melhor possível. Assim será muito bom para ti. Atividade... Ok. Vejam aqui que a gente deve fazer o bem que compete fazer no mundo. E cumpre bem as tuas tarefas. Ocupa-te da obra em que te encontras para fazê-la o melhor possível. Assim será muito bom para ti. Esse texto aqui, ele é de Sócrates. Ele é de Sócrates. Quem Sócrates
Sócrates é só 400 anos antes de Jesus. Então Sócrates deve ter dado uma lida no Bhagavad Gita aqui para poder fazer. Sócrates, uma vez Sócrates foi indagado como que a gente consegue a felicidade? Felicidade a gente consegue tendo ou a gente consegue a felicidade não tendo? O que é a felicidade? É ter para poder se sentir feliz ou é não ter para que se desapegue e a gente não tendo nada, a gente consiga estar livre disso? E o Sócrates disse, olha, a felicidade nem é ter, nem é não ter. A felicidade é ser. Aí você diz, como assim felicidade é ser? Felicidade é ser no sentido de que aquilo que a vida chama você para que você seja, você deve ser. Porque se você for aquilo que a vida te convoca, você executa o que a vida te traz e você automaticamente se liberta. De maneira prática, você é pai? Ah, sim, eu sou pai. Então seja, cara, mas seja de verdade. Você é mãe? Sim, eu sou. Então seja de verdade. Você é o quê? Ah, eu sou filho. Então seja. Execute os papéis que a vida te pede para fazer. Execute bem feito o que a vida te traz. Faça com que o seu viver seja rico da experiência de você verdadeiramente viver em plenitude o que a vida pede de você. Não fuja da vida, não se esconda das coisas. Floresça onde você foi plantado, diz Joana de Ângeles. Esses textos todos, eles remetem a essa mesma lógica. Faze o bem que te compete fazer no mundo. Faz o bem que te compete fazer no mundo. Olha a frase de Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Está aqui no Bhagavad Gita. Faze o bem que te compete fazer. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi. Cumpra bem as suas tarefas. Sócrates, o importante é ser. Seja, para que, se você for aquilo que a vida te pede, a experiência não volta. As experiências só voltam porque a gente não cumpriu. Ângela Serrano Nunes. Como a gente não cumpre, as experiências retornam. Então, ocupa-te da obra que te encontras para fazer o melhor possível, porque isso será bom para ti. Significa floresça aonde Deus te plantou. Eu acho espetacular. Vocês podem não gostar, mas eu acho lindo, pelo amor de Deus. Não é incrível isso? É incrível isso. Incrível. Agora, Ângela, segue para a gente ver se a gente encontra agora a questão 943 aí nesse texto. Pode seguir. Atividade é melhor do que ociosidade. A atividade... É a mesma palavra. Ociosidade, a mesma palavra. É a mesma palavra, porque lá atrás ele disse que o que faz com que as pessoas tenham ideação suicida, desinteresse em viver, amargura, apatia, tudo isso são três coisas. Primeira é a falta de fé, segundo é a ociosidade, e o terceiro é a saciedade. Olha a ociosidade aqui, porque a ociosidade é o oposto da retação, é o oposto daquele que cumpre com o seu dever. Se você não faz a primeira parte daquilo que esse item coloca, que é cumprir as tarefas, fazer o que tem que ser feito, executar o que a vida te pede, você cai no quadro da ociosidade. E se você cair no quadro da ociosidade, você vai experimentar a infelicidade. Você cai num quadro expiatório porque a vida te trouxe experiências e você fugiu delas. Então, como você fugiu daquilo que a vida te pede, você automaticamente se inscreve para a infelicidade. E essa fuga é a ociosidade. Repare que no começo do verso diz assim, faze bem o que te compete fazer no mundo. Não fica ocioso, faz o que tem que fazer, te dedica ao que tem que fazer. Agora, se você não fizer isso, você cai na ociosidade. Ó. Ele diz, a atividade é melhor do que ociosidade. E agora, Ângela, ele vai desdobrar a questão da ociosidade aí. Quer ver? Vamos ver. Olha o que vem.
Jorge, antes de ela entrar, eu poderia fazer uma pergunta para vocês dois? Poder pode, né? Se vai responder. A minha pergunta é: como a gente pode, então, interpretar a questão chamada, que a gente já ouviu falar, alguém já deve ter ouvido falar, o chamado ócio produtivo? Ócio criativo, né? Ócio criativo. Como é que a gente encaixa, já que essa ociosidade, segundo o próprio aqui, não é nada legal? O ócio criativo, na verdade, é uma expressão que se criou para representar aquele momento em que você dá uma parada nas suas atividades para ter criatividade. Porque quando você fica muito focado numa coisa, chega um ponto que você já não consegue mais criar. Se você ficar tentando, por exemplo, escrever um livro e ficar o dia inteiro produzindo, chega uma hora que você diz, chega, eu vou fazer vasinho lá fora, eu vou tomar banho de chuva, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, que é para que eu dê uma refrigerada. Eu vou caminhar no parque, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer alguma coisa que seja algo para curtir. Então, e pode ser também que eu diga, não, eu vou parar e vou assistir um filme. Com a minha cabeça muito cheia, vou assistir um filme e depois eu volto. A ideia do ócio criativo é exatamente permitir essa oxigenação da mente. Porque se você ficar muito focado numa coisa obcecadamente, chega uma hora que você se exaure. É igual quando você está fazendo uma prova. Depois de um certo tempo, você não concentra mais. O ócio criativo é a ideia de que você, para produzir mais, precisa ter umas paradas no meio para poder fazer. Tá? Então, tudo aquilo que sai da condição daquilo que eu estava fazendo se coloca. Né? A ideia basicamente é essa, né? Não é você ficar inerte. Uhum. O doutor Amit Goswami, aquele físico quântico indiano, ele diz assim, que quando a gente chega no nível de problema, como o Jorge está falando, é como... os mais jovens não sabem, mas sabe aquele LP que usava agulhinha, assim, que ficava girando? Né? É como se a agulha tivesse enroscada no mesmo suco, sabe? Aí a nossa mente fica patinando naquela mesma coisa, né? E aí ele fala que a gente precisa dessa paradinha, desse momento, que funciona como você pegou a agulha e mudando de faixa, né, do disco. Mudou o suco. Exatamente. Aí ele fala que nesse momento é como se a gente estivesse dando um salto quântico. Então, isso complementa o que eu já falei, a gente precisa dessa paradinha para encontrar outros caminhos, que às vezes a gente, remoendo naquela mesma coisa, não consegue enxergar mais nada, bloqueia, né? Não enxerga mais, não. A Cidinha colocou aí de onde é que vem, né? O sociólogo italiano Domenico Di Masi é o criador do conceito de ócio criativo. Aí ela continua. Ele argumentou que o tempo de lazer e a inatividade podem ser momentos cruciais para a criatividade, a inovação e o bem-estar pessoal. Muito obrigado pela colaboração, Cidinha. Jesus lhe abençoe pelo gesto fraternal. Pois é, pode continuar aí. Muito bem. Vamos continuar no texto, que a gente ainda está no 8 ainda. Vamos lá? A atividade fortalece a mente e o corpo e conduz a uma vida longa e normal. A ociosidade enfraquece tanto o corpo como a mente e conduz a uma vida impotente e anormal, de duração incerta. Continua? Não, vou dar uma parada aí. Esse texto aí que a gente está vendo, ele tem muita conexão com uma fala dos antigos gregos, que dizia mens sana in corpore sano. O que ele está propondo aí é que a gente, de fato, procure uma possibilidade de que o nosso corpo... Porque se você mantiver o corpo assim, inativo,
não só vai fazer mal para você, porque você não vai cumprir suas tarefas, como o próprio corpo também adoece. Então, a atividade fortalece a mente e o corpo. Não era isso que os gregos diziam? Mens sana in corpore sano? Sim. Quem copiou de quem? Porque aqui está dito, atividade fortalece a mente e o corpo e conduz a uma vida longa e normal. É por isso que o pessoal diz que o Bhagavad Gita é o maior repositório de Sanatana Dharma da história da humanidade, pela quantidade de informação espiritual que ele tem em cada frase que ele possui. Você vai trombando com todos os ensinamentos da história à medida que você vai lendo esse texto. É um negócio impressionante. Traduz o que você falou aí, a frase sânscrita aí. O que quer dizer? Corpo são e mente, é uma mente sã num corpo são, é isso? A professora de yoga pode dizer melhor do que eu. Como é isso? Sanata... Não, é a outra frase, Sanata. Não, Jorge, deixo para você. Fala, Jorge. Então, o pessoal esclareceu, pessoal. O Sanata o quê? O que? O Sanatana Dharma? O que é o Sanatana? O que é Sanatana Dharma? Para o pessoal saber do que se trata. Sanatana Dharma. Tá congelando. Significa ensinamento. Todo tipo de ensinamento, todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação são dharmas. Mas existem conhecimentos que nunca passam, existem conhecimentos que são eternos, que nós iremos ter esses conhecimentos para sempre. Por exemplo, amar aos inimigos, imortalidade da alma, a lei de causa e efeito. Esses ensinamentos nunca vão passar. São ensinamentos para todos sempre. Então, eles são, na verdade, Sanatana Dharma. Sanatana é que vai ficar para sempre. Porque existem dharmas que não são eternos. Por exemplo, se eu pegar a Bíblia, lá fala o seguinte, olha, você não pode comer carne de porco, você não pode comer camarão, você não pode... Isso é Dharma, isso não é Sanatana Dharma. Isso é só Dharma. Porque são ensinamentos que, de repente, podem mudar. Dentro do Antigo Testamento, olha, você não pode usar roupa com 2 tecidos. Se usar algodão em cima, tem que usar algodão embaixo. Não pode misturar linho com algodão. Ou é tudo algodão, ou é tudo linho, porque senão é vaidade, né? Você vestir roupas de cores diferentes, isso é vaidade. E aí, isso é o ensinamento que está lá no Antigo Testamento, no Levítico está dito isso. Só que assim, e no Deuteronômio também, não pode se vestir com 2 estofos, que é a palavra no texto original. Esses são ensinamentos, são dharmas. Mas um Sanatana Dharma, aí você é o conhecimento que nunca passa. Dizer que mens sana in corpore sano, isso não vai passar nunca. Jesus falava, cuidai do corpo e do espírito. Isso não vai mudar. Falar que a gente tem que procurar cumprir com aquilo que a vida nos pede, é Sanatana Dharma. Isso nunca vai mudar. Então, são esses ensinamentos, esse elenco de ensinamentos que nunca passarão, são os Sanatana Dharma. E aí o pessoal fala que a maior concentração de Sanatana Dharma em toda a história da humanidade está concentrada no Bhagavad Gita. É o suprassumo das verdades espirituais colocadas num único lugar. Continua? Beleza. Os homens estão aferrados a este mundo, porque agem com o fim de obter recompensa e ganho. Stop. Os homens estão aferrados a este mundo porque agem com o fim de obter recompensa e ganho. Isso não seria a saciedade que está na questão 943? Vamos continuar. Estão apegados aos objetos de seus desejos.
e por isso cansam-se saciedade. Sentidos. Saciedade. Meu Deus, saciedade. Gente, vocês não estão enxergando as questões do Livro dos Espíritos aqui. Pelo amor de Deus, olha como está tudo conectado. Sabe o que eu acho, Jorge? É que esse pessoal que trouxe a orientação no Livro dos Espíritos são os mesmos que estavam lá na época do Bhagavad Gita. Com certeza, com certeza. Conexão, até porque é a mesma doutrina, é a doutrina secreta, né? É a doutrina secreta. Então, lá. Para se libertarem, hão de agir com resignação, movidos pelo puro amor ao bem. Faze, pois, ó Arjuna, a tua tarefa para cumprires o dever que o eu real te impõe, e não por qualquer outro motivo. Gente, isso aqui, o eu real, é um conceito que só iria aparecer 5.000 anos depois, quando se falasse do eu superior, que é um conceito que está no pensamento de Jung. Cara, ele está falando de eu real como o eu superior, o superconsciente, o self, o sei lá o quê, como queira chamar, mas o Krishna já trazia dentro do conceito da vida a compreensão que é, na verdade, a expressão legítima da divindade, a lei de Deus presente no meu eu interior. Eu acho isso espetacular. Então tá. Lembra-te das doutrinas antigas que narram a criação do mundo e as palavras que o Criador disse aos homens que tinha criado. Olha só, vamos ver aqui. Olha, como é o nome dela? Marjorie, né? Marjorie. Será que a Marjorie é a Marjorie? Eu conheço uma Marjorie, será que é ela? Será que Cristo não é uma reencarnação de Krishna? São, no mínimo, amigos queridos. Olha, eu vou dizer para você o que é que a gente encontra na literatura espírita. A literatura espírita diz que Jesus é o Cristo planetário, que Jesus é o Cristo planetário. E que esses todos que a gente estuda, Krishna, Buda, Sócrates, que eles seriam integrantes de um colégio de ministros que ele tem, que seriam assessores diretos do Cristo. É isso que a doutrina espírita nos apresenta em várias obras, que existe um colégio de auxiliares diretos e que esses espíritos, a mando do governador planetário, estariam aqui. Isto é o que o Espiritismo diz. Mas a gente encontra no hinduísmo informações que são diferentes. Eu não quero dizer que ele está certo ou que ele está errado, mas a gente precisa conhecer. O hinduísmo diz que existe uma figura chamada Narayana. O Narayana é o governador planetário. E eles dizem que o Narayana é Krishna. Eles dizem que é Krishna, a gente diz que é Jesus. Eles falam que é Krishna. Tudo bem, isso não é problema. Mas o hinduísmo diz o seguinte, que o Krishna teria várias encarnações. E a 10ª encarnação dele é uma encarnação em que ele vai se chamar Kalki. Depois vocês procuram na internet, Kalki. Letra K-A-L-K-I. Kalki. É a 10ª encarnação de Krishna. Nessa 10ª encarnação de Krishna, ele viria e lutaria numa batalha final contra o mal para derrotar o mal no planeta. Isso é o que está dito, como sendo a 10ª encarnação de Krishna. Se você pegar o livro do Apocalipse e procurar ver qual é a definição que tem da Batalha de Armagedon, na Batalha de Armagedon, o Cristo planetário, que é o Cordeiro chamado Jesus, aparece montado num cavalo branco com uma espada na mão para vencer o mal. Se isso é outra coisa, eu não sei se é, mas eu não posso negar a vocês essa informação. Até onde a gente alcança a nossa vista, o Espiritismo diz que eles não são a mesma pessoa. Mas se eles forem, para mim não vai fazer a menor diferença, entendeu? Mas eles são, sim, muito ligados. Não digo nem que são amigos, eu acho que
existe muito mais do que isso. Eles são, na verdade, extremamente vinculados pelo propósito que eles possuem. Tem até um filme... Relê, porque eu... Oi. Tem até um filme chamado Kalki. K-A-L-K... É. Tá aqui. É, Kalki, isso mesmo. Tá aqui, ficção. Se você puder, depois dar uma consultada aí, vê aí se não aparece na internet Kalki como a 10ª encarnação de Krishna, que veio montado num cavalo branco, com uma espada na mão. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Netflix, viu? O filme. Ah, é? É. É. Ok. Então tá. Leio de novo, Jorge, esse pedacinho? Leia o 10, porque eu fiquei... Lembras-te das doutrinas antigas que narram a criação do mundo e as palavras que o Criador disse aos homens que tinha criado. Ouve-tas, repetirei. Pela adoração e pelo sacrifício mútuo, crescereis e vos multiplicareis. Pela resignação, obtereis a satisfação dos vossos desejos. Gente, o que foi que Deus disse a Adão e Eva quando ele os criou? Crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra. O que o Senhor está dizendo para os seus... Olha aqui, a Cidinha está dizendo aqui, ó, o Kalki é a 10ª e último avatar do Deus hindu Vishnu. Na verdade, Krishna é um avatar de Vishnu. Segundo a profecia, surgirá no final da era atual, conhecida como Kali Yuga, para destruir a injustiça e restaurar a retidão, o Dharma. Ele é descrito como um guerreiro divino. A que nós estamos vivendo hoje, é a transição planetária, Kali Yuga. Uhum. Ele é descrito como um guerreiro divino que aparece em um cavalo branco carregando uma espada de luz. Eita, ele deve ser um Jedi, né? É um sabre de luz. Ele é descrito como um guerreiro divino que aparece em um cavalo branco carregando uma espada de luz. E ele fala aqui que ele é um dos avatares, que é o último avatar do Deus Vishnu. Krishna também é um dos avatares de Vishnu. Vishnu é o Deus da permanência, da estabilidade, o Deus da temperança, do equilíbrio. Esse é Vishnu. É o Deus da mudança, da transformação, da morte, da virada das coisas. Esse é Shiva. Vishnu é o Deus do equilíbrio. E Brahma, acima dos dois, é o Deus criador. Tá bom? Então, essa é uma visão. Agora a Denise coloca uma coisa aqui. Uma das leis colocadas, seria a da não violência. Como entender a fala de Cristo em relação à guerra? Isso aí foi uma discussão que a gente já teve lá atrás, logo no primeiro capítulo, quando nós conversamos que o Bhagavad Gita inteiro é uma guerra. Só que esta guerra é a guerra interior. Esses indivíduos, eles não existem. Eles são instâncias do ego. Arjuna representa o ego e Krishna representa o self. E é o ego vencendo as imperfeições para manifestar a vontade do self. Então, a história do Bhagavad Gita, Adriane, e Denise, ela é a história de uma guerra interna. O eu para libertar-se das suas imperfeições. Então, nesse momento, nós encontramos nessa guerra não uma questão literal, mas é a luta do homem para se libertar. Não é isso, professora Ângela? A professora Ângela sabe isso melhor do que eu. Explica melhor. Não sei não. A gente vai encontrar aqui no texto, né, que Arjuna, com 5 irmãos,
né, lutando com os 100, né, primos, e é bem esse olhar mesmo, são as virtudes lutando com as não virtudes, né? Quem que ganha no final? Né? Então, faça o bem, é por onde a gente está caminhando aqui no Dharma, né? Então, é essa ideia, é essa guerra que a gente tem no dia a dia, né? Das nossas virtudes e das não virtudes sempre se confrontando. É um simbolismo muito grande. A Índia é muito simbólica, né? E a interpretação desse simbolismo, para a gente aqui, é um pouquinho difícil. Ok? Muito bom. Vamos para o 11. Lembrai-vos da fonte de todas as coisas, do distribuidor dos objetos desejados. Pensai no que é divino, para que o divino pense em vós. Continue, só para a gente fechar isso aí. Isso. E nutrides com o sacrifício de vós mesmos os deuses, eles vos darão o desejado alimento espiritual. Quem recebe os dons dos deuses e não lhes mostra a gratidão é como um ladrão. Agora nós podemos parar aí. Aí nós temos muitas informações para a gente conversar, né? Sobre muitos pontos que estão postos aí. Então, uma coisa importante da gente ver é que ele fala dos deuses, né? Que os deuses atenderão. Mas como é essa coisa de deuses? Afinal de contas, existe um Deus só e existe vários deuses. Os deuses, na verdade, é a forma que se utiliza naquela época para falar os espíritos. Onde estiver escrito deuses, leia os espíritos. Então, se nutrirdes com o sacrifício de vós mesmos, os espíritos, eles vos darão o desejado alimento. Se você realmente lutar para ter a sua libertação espiritual, você alcançará da parte dos benfeitores o alimento que você precisa para que a gente consiga se libertar. Agora, quem é ingrato, quem recebe as coisas dos espíritos e não retribui a ele aquilo, aos espíritos aquilo que recebeu, na verdade, ele se apropriou indebitamente de alguma coisa. Então, ele é como se fosse... Oi, Ângela. Oi. É que cortou um pouquinho, é como se fosse um ladrão, né? É isso que você concluiu aí? É, isso. Eu terminei aí, como se fosse um ladrão. O ingrato é como se fosse um ladrão, né? É que cortou um pouquinho a sua fala, Jorge. Então tá. Os bons homens que retêm para si só aquilo que resta depois de terem oferecido à divindade, tudo o que é divino, são livres de todos os pecados. Porém, os maus que querem agir só para si mesmos vivem em pecado. Os bons homens que retêm para si só aquilo que resta, depois de terem oferecido à divindade tudo que é divino, são livres dos pecados. Isso aqui é um conceito que existe dentro do judaísmo, né? Vocês sabem que no judaísmo as pessoas faziam ritos, boi, pombinhas. E as pessoas muitas vezes dizem assim, mas por que isso? Por que essas ofertas? E o que os rabinos falam é o seguinte: o objetivo da oferta é mostrar o quanto estamos dispostos a abrir mão para obedecer a Deus. Então, os judeus, eles não vão dentro do seu rebanho, procuram a ovelha mais feia, doente, caolha, sem uma orelha, manca, e leva para o sacrifício no templo. Porque entregar um animal que já está doente demonstra pouco interesse com a divindade, enquanto que, quando se fazia a oferta, se entregava o que de melhor se poderia dar. Nós temos, dentro da história mitológica do judaísmo, dois irmãos que é onde tudo começa, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel era o pastor. A história diz
que quando Abel ia fazer as suas ofertas, Abel chegava no rebanho e procurava a ovelha mais gorda, mais bonita, mais saudável, e retirava essa ovelha do meio das outras e dizia: eu amo tanto meu Senhor, que eu vou sacrificar a minha melhor ovelha para dar para ele. Essa era a oferta de Abel. A oferta de Caim, que representa o id, que representa o negativo, representa a animalidade da criatura humana, enquanto que Abel é a representação do superego. Então, e Sete, que é o terceiro filho, representa o ego. Então, os dois primeiros Caim é o id e Abel é o superego. Caim fazia assim, Caim chegava na agricultura e tirava as ervas mais mirradas. As ervas mais mirradas ele entregava para Deus. E o texto diz: e o Senhor não se agradava da oferta de Caim, mas se agradava da oferta de Abel. E também existe um texto do profeta Malaquias, o último dos profetas. O último capítulo do livro de Malaquias, que é um livro curto, ele fala sobre isso. Ele diz assim: pensas que enganas a Deus quando levas para sacrificar uma ovelha caolha, um boi doente, uma pombinha que não tem saúde? Não enganas a Deus quando fazes isso, e na verdade demonstras a tua mesquinhez. Então aqui nesse texto, quando fala que os bons homens que retêm para si só aquilo que resta depois de terem feito a oferta de divindade, tudo que é divino, são livres dos pecados. Também existia isso dentro do judaísmo no seguinte sentido: quando uma árvore dava a sua fruta, quando se colhia os primeiros frutos de qualquer fruta, manga, abacate, açaí, cupuaçu, que nunca deu em Israel, mas vamos dizer que desse, a primeira tirada da fruta chamavam-se de primícias. E as primícias não eram comidas pelos homens, elas eram levadas e entregues no templo. O templo é que recebia as primícias, porque era uma forma de ser grato a Deus. Então, o primeiro abacate que nasce, a primeira melancia que dá, a primeira espiga de trigo, não come. Leva para o templo e oferece a Deus como gratidão por aquilo que se fez. É um sentido de estarmos conectados ao divino. E esse preceito aparece aqui, no item 13. Os bons homens, que retêm para si só aquilo que resta depois de terem oferecido à divindade tudo que é divino, são livres de todos os pecados, porque foram gratos. Lá em cima, ele estava falando de ingratidão, no 12. No 12 ele diz: quem recebe os dons dos deuses e não lhes mostra gratidão é um ladrão. Então, recebe e que não é grato, ele é como se fosse um ladrão. E no outro, os que são gratos, os que retêm para si somente aquilo depois de terem ofertado a Deus a parte que lhes cabia. Esses são livres. Porém, os maus, que querem agir só para si mesmos, esses vivem no pecado, que são aqueles de nós que não nos lembramos de Deus nas nossas vidas. Isso aqui fecha a discussão da questão 943, que a gente vem trabalhando desde o verso 7, quando diz que um dos motivos da falta de propósito da vida, de interesse de viver, está relacionado com a perda da fé. A perda da fé faz com que as pessoas sejam ingratas, que não entreguem a Deus o que lhe é devido e, consequentemente, vivam em pecado e ajam como se fossem o ladrão. Aí experimentam as consequências da lei. Eu confundi o que eu falei? Não. Confundiu, Olha, não. A gente se encanta. Né, Laelda? A gente fica encantado. Tem uma coisa importante também aproveitar para falar. Existe uma oração que o judeu faz quando acorda pela manhã. Ela chama-se Modeh Ani.
Modéani, eu agradeço. Então, Modéani é uma oração de 12 palavras. Modéani é uma oração de 12 palavras. O judeu, antes de levantar, ele senta na beira da cama e fala as 12 palavras do Modéani. Eu te agradeço, Senhor, por haveres reabilitado a minha alma no meu corpo, etc. Então, é uma oração curtinha. Mas o judeu não põe o pé no chão, não levanta, põe até o pé no chão, mas ele não levanta da cama se ele não fizer primeiro o Modéani. E, conversando com o professor Severino Celestino, ele estava contando que houve um congresso de cardiologia, e os cardiologistas falando que muitas pessoas têm ataque cardíaco de manhã cedo, porque a pessoa está deitada, levanta para ir no banheiro, e aí o sangue não subiu, a pessoa tomba, cai, bate cabeça, e aí acaba tendo traumatismo. E o que o comentava era que a pessoa, ao acordar, levantasse, sentasse na cama, contasse até 12, para depois se colocar de pé, que é para dar tempo da circulação passar. Então, isso casa perfeitamente com o Modéani, porque se você for fazer a prece na cadência que ela tem que ser feita, são 12 palavras, nós temos aí 12 segundos que nos separam e, portanto, justifica de maneira mais lógica a necessidade dessa oração. Os que são infiéis, que não obedecem a Deus, os que são ingratos aqui, ó, quem recebe os dons dos deuses e não lhe mostra gratidão é como um ladrão. Então, quando a gente volta para a vida corporal e não agradece o novo dia que nos foi oferecido, somos ingratos, a gente cai nesse quadro aí dos traumas que a gente tem para viver, né? Tem duas perguntas. Veja aí, Boelder. A pergunta é, trazendo essa fala dentro das leis divinas, seria ser grato a Deus pelo que nos dá e ao seu próximo? Sim, exatamente sim, isso. É a gratidão a tudo que a vida dá. Você vê que as culturas orientais, elas são muito voltadas para essa questão. Veja no que se baseia a Seichonoye, se não na gratidão por tudo aquilo que você recebe. O que eu ia comentar, Jorge, é que eu vi uma coisa muito linda na Índia. Assim, toda manhã eles fazem uma espécie de oferta. Sabe aqueles colares de flores, né? Que a gente vê. Então, toda manhã eles pegam um colar daquele e colocam na divindade. Então, quem é devoto de Ganesha, né? Quem é devoto... fugiu o nome agora. Então, assim, eles oferecem aquilo para a divindade. Aí eu vi nas ruas, assim, carros BMW, sabe? Essas coisas bem bonitas, com uma coroa dessa flor colocada na frente, assim, né? Quer dizer, esse sentimento da devoção, da fé, eu acho uma coisa tão linda e que a gente muito importante. Pouco, né? A gente cultua pouco. Quer dizer, então está nesse sentido aí de acordar pela manhã, sentar e agradecer. Tudo bem, a gente não coloca um colar de flor ali, né, numa divindade, né? Mas a gente poderia simplesmente agradecer o novo dia, né? É importante sim. Isso. Tem um texto no livro de Lucas, que ele fala que ele recebeu uma orientação dentro de um evangelho no lar, né? Que os espíritos tentam fazer tanta coisa para nos ajudar durante a noite, mas de manhã a gente estraga tudo, né? Porque a gente levanta... Aí a gente levanta já reclamando, já não agradece, né? E eu achei bem interessante, está no livro O Mestre Jesus lá. Então, essa coisa, eu acho que esse sentimento de uma reverência, né, de uma fé, é uma coisa tão forte, tão linda, né? E que alimenta a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade, né? Mas não é muito da nossa cultura, né?
Ok? Podemos seguir? Ou quer comentar algo? É verdade. Então fale. Quero comentar aqui uma coisa. Existe um conto do Irmão X que fala da história de uma mulher que ela era muito desajuizada e o mentor passava o dia inteiro cuidando dela, ela se aborrecia, aí ele ia, dissipava as energias, aí ela brigava com o marido, o mentor ia lá, então o mentor passa o dia inteiro cuidando dela, o dia inteiro, a mulher apronta o dia inteiro e ele passa o dia inteiro protegendo essa moça de todo tipo de coisa. Quando chega de noite, o mentor já passou o dia, o mentor está com um aprendiz, levou um aprendiz para ver como é que é. Quando chega de noite, já está tudo resolvido, ela já está sentada no sofá, costurando. E na hora que ela está costurando, ela erra a costura e enfia a agulha no dedo dela. Quando ela enfia a agulha no dedo, ela, ai, meu dedo, me furei. E aí os dois que estão lá, o mentor e o ajudante, ficam vendo a situação. Aí ela diz assim, ai, que droga, furei meu dedo. Nem parece que a gente tem espírito protetor, porque deixa um negócio desse acontecer. Quer dizer, a mulher passou o dia inteiro sendo beneficiada e no final do dia ainda está reclamando porque a agulha entrou no dedo dela. Aí o aprendiz se aborrece, aí vira para o mentor e diz assim, como é que você aguenta, rapaz? Você passou o dia inteiro cuidando dela e ela ainda está reclamando de você. Aí o mentor responde para o aprendiz, tenha calma, um dia ela também vai ser mentora. Um dia você vai estar aqui, eu estarei ali. Por aí mesmo. Bom. Muito bom. Vamos continuar? Mais um pouquinho para a gente poder depois fechar esse nosso estudo de hoje, né? Vamos lá. Todas as criaturas, então, todas as criaturas, tanto as espirituais número como 14. as materiais, exatamente, 14. Tá? Então, todas as criaturas, tanto as espirituais como as materiais, vivem enquanto se alimentam. O alimento cresce com a chuva. A chuva é mandada pelos deuses. Deuses sempre está com letra minúscula, né? É mandada pelos deuses em resposta aos desejos, às preces e às súplicas dos homens. Os desejos, as preces e as súplicas dos homens são formas de ações, e as ações procedem da vida una que tudo penetra. Vamos lá. Todas as criaturas vivem enquanto se alimentam. Ele está falando das criaturas, tanto espirituais como as materiais. Nós vivemos enquanto nos nutrimos. As criaturas espirituais, os espíritos se alimentam, mas não se alimentam daquilo que a gente se alimenta. Eles se alimentam de amor, se alimentam de energias positivas, ações, ou seja, o alimento dos espíritos difere do nosso, mas eles também se alimentam. Aí ele faz um paralelo, que o alimento cresce com a chuva. A chuva, vamos imaginar a chuva física e a chuva de bênçãos que leva o alimento espiritual. A chuva é mantida pelos deuses. Onde tem deuses, leia-se espíritos. A chuva é mantida pelos deuses em resposta aos desejos, às preces e à súplica dos homens. Isso aqui também faz parte da ideia do judaísmo. No judaísmo, era dito que quando... É dito, né? Que quando os homens estão obedientes, Deus manda chuva. É um indicativo de que Deus está... Ele manda a chuva. Deus mandar a chuva para Israel significa que está tudo bem. Quando não tem chuva, quando tem seca, é sinal de que o povo está desobediente. Entendeu? A relação da chuva em Israel, ela está muito presa na ideia de obediência a Deus. Tanto que quando
tem aquela passagem dos profetas de Baal. Lembra do profeta de Baal, que Elias teve um conflito com eles, etc.? Era porque existia uma rainha no Reino Norte de Israel, e essa rainha era uma rainha má, cheia de muitas imperfeições, e ela não era israelense, ela era fenícia, ela era da terra da Sâmia, ela era do Líbano. E esta rainha fenícia trouxe os profetas de Baal para que eles pregassem em Israel. Então estava acontecendo muitos desequilíbrios, porque essa rainha chamada Jezebel, ela havia trazido a religião dos outros deuses para Israel. Parou de cair. Tinha 2 anos que não chovia em Israel. Então, quando o profeta Elias aparece, ele diz, não, nós temos que tirar o culto a Baal, porque é o culto a Baal que não está deixando chover. Depois do incidente dele com os profetas de Baal, que inclusive ele mata os 450 profetas, ele então senta numa pedra e olha para cima e tem uma nuvem lá longe, do tamanho de uma mão. Aí ele chama a nuvem com a mão, vem cá, vem. Aí a nuvem vem, aí chove. Então, a relação entre a obediência à lei e a chuva em Israel. Isso é muito, muito frequente lá. Então, isso está muito conectado à ideia de que Deus, quando a gente obedece, aí vai chover. Quando a gente não obedece, não chove. São 7 as promessas de Deus. A chuva é uma delas. Colheita farta é outra. Não vou lembrar agora quais são, mas são 7 promessas. Se você for obediente, a primeira é a chuva, porque da chuva viriam todas as outras. Haverá fartura, haverá vida longa, haverá paz. Você vai ver os filhos dos seus filhos. Tem várias promessas que se seguem em função da obediência, mas a questão da chuva é a primeira delas. Então, ela vem em resposta aos desejos e às preces dos homens. Os desejos, as preces e as súplicas dos homens são formas de ação, ou seja, a oração, a ação também é uma prece, né? Tanto eu posso orar, como eu posso agir no bem. O reto agir é uma forma de oração. E se eu tenho o reto agir, se eu sigo aquele caminho óctuplo que o Buda depois nos abriria de maneira mais detalhada, então eu tenho automaticamente a possibilidade de estar conectado com a vida una. Aí você vê a diferença, deuses e a vida una. A vida una é o Criador. Os deuses, os espíritos e a vida una, ou eu, ou aqui, como ele chama, o divino, né, como sendo Deus. Fica bem claro aqui os deuses como uma camada inferior, como o princípio da origem de todas as coisas. Deixa eu ver aqui. Podemos fechar o 15, porque o 16 já começa uma outra discussão do comportamento do homem. E a gente já conecta a vida una com o Brahma, que o Brahma é a ideia da divindade, né? Vamos fechar com o 15. Sabe que toda ação tem sua origem em Brahma. Brahma é a revelação da... Deus é a causa primária. O que é Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, Brahma é a revelação da indivisível unidade. Por isso, Brahma, que tudo penetra, é sempre presente nas tuas ações. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. E além disso, né, ele também vai abordar um aspecto importante. Mesmo quando você erra, você não fica longe dele, porque ele está em todas as suas ações. Então, mesmo que você tente, você nunca se afasta de Deus.
A camiseta, quando eu tinha essa idade da Ângela, uma camiseta baseada numa frase de Emmanuel, que era assim: por mais que erres, nunca conseguirás te afastar de Deus. Não consegue. Você erra, a sua conduta é equivocada, mas você não se afasta dele. Ele está com você. Ele não te deixa. Não tem como você viver distante de Deus. Ele está por trás de todas as nossas ações. Nem que seja para dizer isso está errado, você precisa corrigir. Mas você não vive distante da presença de Deus. Não tem como. Isso é da lei divina, em que todos os espíritos estão imersos na sua presença e não há possibilidade de que a gente consiga fazer algo que nos afaste do Criador. Eu acho isso muito bonito. Eu tinha essa camiseta exatamente por isso, porque eu achei a frase muito bela. Então, na minha idade, faz tempo que essa camiseta estragou, né, Jorge? Eu tinha idade da Ângela, tinha aí meus 25 anos, por aí, mais ou menos. Jorge, eu gosto de, assim, eu acho muitas vezes esse conceito de Deus, né, de Brahma, é algo um pouco difícil, porque dentro da cultura a gente acabou colocando um velhinho, né, de barba, assim, nem parece muito com você, né, numa nuvem olhando assim. De óculos. De óculos. Então, a gente acabou criando essa ideia, né? Mas eu gosto sempre de refletir, assim, por exemplo, Deus como o Uno, lá o Criador, né? O primeiro, né? Não tem não existe nada. E aí tudo que vem abaixo, né, é criação dele. Então é Deus também, né? Tudo, né? O Uno, não existe. Então, como que a gente aqui, nesse momento, se conecta com essa mensagem, né, de que tudo é parte da criação, tudo é Deus, né? Então nós nunca vamos nos afastar, porque nós somos parte dessa criação, sabe? Começou lá, né? Veio abrindo, né? Então tudo que existe faz parte desse contexto. Faz parte da criação, Nós nunca conseguiremos ficar à margem disso, nunca poderemos ficar fora da criação. A lei, ela nos abraça, mesmo que a gente erre, nós estaremos abraçados pela lei. Olha, a Marjorie está falando que Krishna é o não nascido. A Cabala judaica chama Deus de o incriado. O incriado, o não nascido, é tudo a mesma coisa, né? Então é o incriado. Só para complementar, né, eu penso que a gente precisaria ter muito claro, né, na nossa mente, no nosso raciocínio, esse sentimento de que é tudo Deus, né? Tudo é Deus, tudo é do Criador, mas não é simples, realmente não é simples. Mas vamos caminhando. Existem muitas propostas do entendimento de tudo isso. A doutrina espírita, ela tem uma preocupação de nos apresentar a seguinte imagem. Assim como o autor de um quadro não é um quadro, Deus não seria a sua própria criação. Então, no Espiritismo, há uma preocupação grande dos espíritos em separar a figura do Criador da obra da criação. Agora, a lei dele se derrama por sobre toda a criação e não existe como eu fugir de tudo isso. No budismo, a gente tem uma visão mais panteísta, né? De Deus como sendo a somatória de todas as coisas, o resultado de tudo quanto existe. É muito claro dentro do budismo a visão panteísta, né? Que você precisa amar, respeitar e cuidar de todas as coisas, porque todas as coisas são, na verdade, manifestações do divino, de Deus, né? De Deus não, mas dessa coisa divinal. Então, são conceitos interessantes que a gente precisa que Deus, na verdade, a gente precisa ter essa leitura para que a gente consiga entender de maneira bem tranquila como que nós vivemos e que
não tem como fugir dele. Na parábola do filho pródigo, o filho, quando pega a metade da herança, vai embora para longe do pai, na expectativa de ficar longe dele. Não vai ficar. Nós somos atraídos naturalmente de volta para casa. Que Jesus nos abençoe. Então, boa noite. Boa noite, Lado. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos amigos que estão nos acompanhando. Uma boa noite para todos, gente. Fiquem Até uma em paz. próxima.